Olá! Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Diana, eu sou astróloga e taróloga. E vamos começar falando sobre religião e astrologia. Temas polêmicos, mas que não vai ser nada polêmico, acredite. Sempre acontece de numa roda de amigos alguém acabar falando: aquela ali, astróloga. Aí o assunto acaba ganhando espaço. Mas aí também sempre tem um dito cujo que fala assim: astrologia, pô, legal, mas assim, não acredito muito nessas coisas, né? Esse negócio de horóscopo e tal. Mas fala aí do meu signo. Gente, se você é essa pessoa, se você já fez isso ou faz isso constantemente, por favor, pare. É muito inconveniente você querer se autoafirmar diante de uma opinião, desvalidando completamente o fato de que você está na frente de um astrólogo, uma pessoa que estudou para ter aquele título, só para você ter um minutinho de ego. É cansativo, é desgastante para um astrólogo, para qualquer astrólogo, ter sempre que ficar validando a autenticidade da astrologia para poder falar dela. Se você não entende do assunto, você se coloca no lugar de escuta. Não fique contestando algo que você definitivamente não entende. A astrologia é tão grande, tão rica, tão complexa, que você jura que numa roda de amigos você quer que eu te convença de algo, que eu te explique algo que você não faz nem noção, você só tem aquele estereótipo da astrologia, o famoso horóscopo. Eu amo astrologia, eu amo falar sobre ela, e eu terei o maior prazer de te explicar, de falar sobre o seu signo, sobre qualquer coisa, mas não dessa forma e não num ambiente desses, não numa situação dessas, tá bom? Mas vamos lá. Muita gente tem dúvida sobre astrologia. E principalmente se você é religioso, se você pode ser simpatizante da astrologia, se você pode ser adepto ou não da astrologia. Pois bem, a previsão astrológica é a principal causa da astrologia não ser muito bem vista nas religiões. No budismo, considera-se a astrologia uma arte aviltante, que desonra, que não é incorreto. Principalmente vertentes de cura, terapias holísticas. Não é à toa que budista não pode ser médico. Ele não pode ser profissional da área da saúde. No judaísmo, é altamente proibido você se guiar, você ter as estrelas como base para as suas condutas. Porque senão do que serviriam os legisladores, os juízes e os moralistas religiosos. No cristianismo, eles veem a astrologia como algo completamente sugestivo ao pecado, já que se você tem com que se guiar, você desvalida a ordem de Deus, a ordem divina. Se os astros estão orientando a fazer aquilo, o ser humano ele se isenta de culpa, ignorando a vontade de Deus. Inclusive, uma passagem da Cidade de Deus cita os astrólogos, eu vou ler. Fazem-no sob a inspiração oculta de maus espíritos, empenhados em insinuar e confirmar nas inteligências humanas opiniões falsas e nocivas sobre a fatalidade astral. Existe também uma declaração no Concílio de Toledo que fala que se você se guiar nos astros para causas naturais, tipo colheita, previsão do tempo, ok, tudo bem, porque isso não está no controle do ser humano. Mas se você usar isso para influenciar as suas atitudes, é errado, porque tira a liberdade da igreja de dizer o que é errado, o que é certo, o que é pecado e o que não é. Se você se identificou com alguma dessas declarações, eu super respeito você. É cabido, se você tem uma religião, se você abraça aquela fé, você abraçar os dogmas dessa religião também. E agora eu vou falar das religiões que não só aceitam a astrologia, como fazem uso dela na religião. Olha quem apareceu aqui no vídeo, gente. Olha. Começando pelo espiritismo, é até engraçado falar, porque por mais que essa religião seja adepta, muitos espíritas não são. Porque não entendem e porque a astrologia não é uma rotina na religião deles. Mas o espiritismo, ele não discerne. Ele dá liberdade para o espírita ser coligado ou não à astrologia. E tem muitos astrólogos espíritas que conseguem ver coisas no mapa, como, por exemplo, se você tiver peixes na casa 10, é porque você tem a linha de preto velho. Se você tem muitos planetas na casa 8, de escorpião, é porque você tem muitas experiências kármicas. Se você tem muito elemento água no mapa astral, é porque você é uma pessoa mediúnica. Mas os astrólogos que não são espíritas, eles leem esses posicionamentos de uma outra forma. Eles leem você como uma pessoa sensitiva às energias do mundo, do universo. Um fator importante também no espiritismo é justamente no nascimento da pessoa. Quando o espírito, ele se acopla no corpo físico, recebendo toda a descarga energética dos chakras, de acordo com a posição dos astros exatamente naquele momento. Outra religião é o Wicca, que eu sinceramente não conheço nenhuma bruxinha que não seja
simpatizante de astrologia, porque a religião Wicca, a essência dela é muito baseada na astrologia, tanto que os seus rituais são de acordo com as fases da lua. Mas agora, antes de encerrar o vídeo, será que a astrologia pode ter um minutinho de fala? Porque todas as religiões falaram dela. Mas e ela? O que ela tem a dizer? Bom, para quem viu meu vídeo de mitologia por trás da astrologia, lá eu explico um pouquinho de como a astrologia surgiu. Mas eu te digo que é um estudo milenar do comportamento dos astros que traduzem como isso afeta os padrões da Terra, como se a Terra fosse um espelho do céu. E se você estuda o comportamento dos astros, logicamente você consegue fazer uma previsão. Mas isso não tira o seu livre-arbítrio. A astrologia não tem poder de tirar o seu livre-arbítrio, ninguém tem. Ela só é uma ferramenta de estudo que te auxilia com possíveis tendências. Gente, eu tô me mexendo um pouquinho por causa do sol. Mas vamos lá. Se eu te falo que você é escorpiano e você tem tendência a ser ciumento, a ser possessivo, é uma escolha sua você continuar sendo. Você pode muito bem mudar, você pode muito bem fazer terapia, tentar trabalhar as suas inseguranças para melhorar isso. A astrologia extremista não existe. O que existe são astrólogos que fazem mau uso dela, astrólogos extremistas. Isso de, eu acredito em astrologia, eu não acredito em astrologia, também não existe, porque a astrologia não é crença. Ela não passa nem perto de uma estrutura religiosa. Ela não almeja saber o sentido último da vida, fazer mediação entre o humano e o divino, buscar o caminho da salvação, ou então descobrir o valor de vida e morte. Não. E também não é uma superstição, céu e inferno. E agora falando de religião, principalmente do cristianismo, foi um advento que restringiu completamente o avanço da astrologia, o estudo dela, e a tornou num campo especulativo, uma crença pagã. E é muito contraditório, porque na Bíblia, quando os sacerdotes eles descobriram que ia nascer um Messias entre os hebreus, eles viram isso nas estrelas. Quando os 3 reis magos eles foram conhecer Jesus, o menino Jesus, eles se guiaram por uma estrela. Então todos eles eram astrólogos. Inclusive essa definição de reis magos, mago, vem de magoi. E todos os magos naquela época eram astrólogos. E sobre previsão, também não é um assunto restrito só à astrologia. Na cultura árabe, por exemplo, eles conseguem ler o futuro através das areias do deserto. Na África, eles jogam os ossos no chão e aí eles conseguem também fazer as leituras deles. No café turco, eles conseguem ler na borra de café. Enfim, a cultura social, em termos de sociedade mesmo, é muito rica. Eu acho que vale muito a pena a gente parar um instantinho do nosso dia para poder estudar sobre isso. E não só para agregar conhecimento, mas para a gente parar de ser preconceituoso, para a gente desapegar do medo, para a gente sair da nossa bolha e para a sociedade evoluir. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se não curtiu, comenta, critica. O que importa é a interação. Um beijo!